Amém, gente. Quero convidar você então a refletir comigo um pouquinho. Eu fiquei talvez até num recorde, né, 3 domingos sem pregar, 2 deles ausente, né, e domingo passado presente, mas não pregando. Então, no primeiro domingo, eu nem me lembro onde é que eu estava. No primeiro, eu estava nos Estados Unidos, lá no Summit. No segundo, eu estava em Curitiba, na posse de um pastor amigo meu. E semana passada, o pastor Coqui pregou aqui pra gente, depois do nosso culto missionário, né? Então, foram algumas semanas acumulando ideias, né, e acumulando coisas que eu estava lendo, pensando, ouvindo de Deus, tentando discernir. E quero dizer para você que não é fácil, né, porque são muitas coisas que vão vindo. Admito que foi bem desafiador tentar entender o que estava acontecendo na minha mente, o que Deus tinha para esse momento. Mas o que eu posso te dizer é que vai ser foi bastante coisa. Eu vou precisar destrinchar em mais de um sermão, né? Não vou dizer que é uma série, etc. Né? Não fiz nenhuma arte visual para isso, mas eu vou precisar de mais tempo para digerir. Mas, então eu vou começar com aquilo que eu escrevi. Isso vai me ajudar a não me perder. Vamos lá. O título, né, do sermão é Recomeçar quantas vezes for necessário. Recomeçar quantas vezes for necessário. Um dos papéis de um pastor é guiar o rebanho. E para guiar esse rebanho, ele tem que saber para onde ir, qual o caminho. No caso do pastor espiritual, ele precisa perguntar para o dono do rebanho, o dono das ovelhas. E eu tenho feito essa pergunta há tempos. Senhor, dono das ovelhas, qual o caminho o Senhor quer que eu guie as tuas ovelhas? Em 8 de abril de 2021, fazendo essa pergunta, eu recebi uma resposta. Eu li ela, né, hoje, eu tenho tudo aqui meio bagunçado, eu demorei para achar, mas eu tenho aqui. E eu li a resposta. Né? Não vou dizer porque não cabe aqui, mas eu li a resposta. Hoje eu li ela de novo e eu falei, tá bom, faz sentido. No Summit do ano passado, né, primeira vez que eu fui lá para o Summit presencial em Chicago, Deus falou muito comigo, muitas coisas muito profundas que eu não consegui colocar em prática e eu quero ler para você um pouquinho sobre elas. É bem rápido, um parágrafo. Então isso aqui eu anotei depois do Summit do ano passado, né, 2024. Então eu escrevi o seguinte: depois de conhecer a Willow, né, Willow Creek Community Church, a igreja lá onde o Summit acontece, ao vivo, eu fiquei muito mexido com viver ao vivo, né, a história do pastor Bill Hybels, que foi o pastor de lá, e ver o dano que a igreja ainda sofre 6 anos depois da saída dele. E eu escrevi o seguinte: mais do que como eu quero ser lembrado na terra, ao fim do meu ministério, é como eu quero que Jesus me veja, como eu quero que ele se lembre de mim ao ouvir o meu nome. Eu já citei isso aqui em algum sermão, mas nunca li o texto todo. Né? Que fato é que, estando bem com Jesus, a reputação é detalhe. E mais do que isso, estando bem com ele, eu sei que eu estarei bem com as pessoas. E aí eu notei o seguinte: e se a minha prioridade de agenda fosse um encontro genuíno e diário com Jesus, como seria minha vida? Como seria meu casamento? Qual seria o possível resultado na igreja, na minha família, na minha filha, nas minhas finanças, nas ausências que eu sinto no meu coração? E antes que você pense que essa pergunta ou essas perguntas só servem para o pastor, ela serve para todo mundo. Você também precisa se fazer essa pergunta. Como seria a minha vida se Jesus fosse a minha prioridade? O que mudaria na minha vida? E eu estou fazendo essas perguntas para a gente pensar, não fazendo nenhum tipo de pré-julgamento, dizendo que Jesus não é sua prioridade. Mas é muito fácil a gente parar e pensar e ver que não é. Não é a nossa prioridade. Quando a gente olha para a nossa agenda, para aquilo que a gente tem feito. Certo, fecha o Summit do ano passado, volta para o Summit desse ano. Né? Acabei de voltar de lá agora há 3 semanas. As minhas anotações elas são muito parecidas com as anotações do ano passado. E é interessante porque o Summit ele é a maior iniciativa em desenvolvimento de liderança do mundo. Né? Ele é um evento que acontece para 7.500 pessoas ao vivo, vai para 500 mil pessoas em vídeo em 110 países do mundo. Ele vai acontecer aqui daqui 2 semanas, dia 12 e 13 de setembro. Mas não estou desencorajando você a vir, pelo contrário, né? O Summit é maravilhoso. Mas mesmo que a gente ouça todas aquelas coisas legais sobre liderança, quando você vai com o seu coração aberto, perguntando: Jesus, o que o Senhor quer me dizer? A resposta de Jesus ela acaba sendo muito similar. E aí passou o Summit e agora hoje, domingo, nós voltamos de Gramado, né? Nossa equipe ministerial, a gente foi participar de um congresso lá no Teach Beyond. O congresso era sobre como alcançar a nova geração, né? O coração da nova geração e como formar a nova geração. E nós tivemos conversas entre nós e a equipe, né, nos horários livres, e as nossas conclusões foram as mesmas. Né? E o pastor que pregou, né, um amigo muito querido, alguém muito especial nesse tema, ele também disse as mesmas coisas.
E aí tudo isso, tá? Eu estou juntando tudo isso para te dizer o seguinte. Eu tenho buscado ao longo dos anos crescer, aprender e ouvir coisas novas. Essa sempre foi uma característica minha, né? Ela é uma característica que é importante para mim, para o meu ministério. Eu sempre busquei viajar, visitar congressos, ler livros, ouvir podcasts, ouvir sermões, né? Tentar aprender uma nova língua. Ou seja, eu sempre busquei ferramentas para que o meu ministério se ampliasse e eu pudesse ouvir coisas novas de Deus. Então eu sempre busquei. E eu apenas tenho ouvido, ao longo dessa busca, a mesma coisa. Deus sempre tem me dito a mesma coisa. Com a sua voz doce e maravilhosa, ele sempre me chama para perto. Ou seja, em toda essa busca, não é que eu não tenha aprendido coisas, mas a resposta, ela sempre é a mesma. Vem para perto. Vem para perto. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Tenha mais desejo de me conhecer. Não só de conhecer o texto, porque a própria leitura da Bíblia em si, se ela não é pautada por um amor por Jesus, um interesse genuíno de conhecer, ela pode se tornar religiosa, ela pode se tornar técnica. Né? Você tem cursos hoje livres de teologia ou em doutorados de teologia, onde as pessoas estudam a Bíblia como um objeto, como a ciência da religião. E não é isso que nos interessa. Nós queremos saber o Deus que está por trás daquele livro, é isso que nos interessa. Passe mais tempo comigo, né? Se esconda em mim, como a Bíblia fala, né? Se esconda em mim, deixe que eu te proteja, que eu cuide de você. São essas as coisas que eu tenho ouvido de Deus. Então, resumindo, eu não encontrei nenhuma nova revelação em todos esses anos. Eu não encontrei nada novo que eu pudesse contar para vocês e dizer, gente, eu descobri um segredo. Eu não encontrei nada novo que eu pudesse dizer assim, eu vou explicar para vocês uma fórmula nova. Nem estou falando de crescimento de igreja ou de estrutura de igreja, estou falando de vida pessoal com Deus. Eu vou usar a expressão caminhei ao longo desses anos, buscando. E por que só dos últimos anos? Porque antes eu era mais jovem, eu só seguia aquilo que a minha liderança me dizia, quando eu era pastor auxiliar. Mas a partir do momento que eu precisei buscar essa resposta sozinho, como líder de uma igreja, e eu busquei por 5 anos, então o que eu preciso dizer para você é, eu estou no momento, né, como líder da igreja, buscando construir a nossa visão, missão, valores, estruturar isso para o fim do nosso processo de revitalização e para a próxima etapa que a gente vai viver, né, como uma igreja já saudável e estruturada. E eu tenho orado para Deus e perguntado, Deus, qual é a visão, entre aspas, qual é a missão, o que o Senhor está tentando dizer para nós? E a minha resposta, ela passa por isso. Então é com isso em mente, né, com essa simplicidade, que eu quero te levar a caminhar comigo em 3 raciocínios, né? E eu vou ler 3 textos base, 3 textos principais. Vai ser um sermão muito orgânico, digamos assim. E cada um dos textos vai explicar uma das coisas. Primeiro, abre sua Bíblia em Salmo 42, versos de 1 a 5. Salmos de número 42, versos de 1 a 5. Se você já é cristão há algum tempo, já com certeza ouviu esse texto. E eu queria te convidar a não ouvir esse texto com aquela frieza, às vezes, que a gente ouve um texto que a gente já conhece, né? E às vezes é até desconfortável pregar um texto que a pessoa já conhece, porque ela vai recitando junto comigo. Então eu queria te pedir assim, ó, não recita junto comigo. Tenta ler esse texto como se fosse a primeira vez e deixa Deus te dizer algo novo nele. Tenta ler ele como se você nunca tivesse visto ele na sua frente e tenta captar a essência do texto daquilo que Deus está dizendo. Ele vai dizer assim, ó, de 1 a 5, tá? Salmo 42, de 1 a 5. Assim como a corça suspira pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está batido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Eu já ouvi algumas vezes alguns sermões sobre esse texto, eu pessoalmente nunca tinha pregado nele, justamente porque já ouvi tanto sobre ele que me corria o medo de ser clichê. Mas quando orando por esse sermão e dizendo, Deus, me mostra um texto sobre sede de ti,
Eu não consegui escapar desse texto. E aí, olhando para o texto, né, e claro, todos os versículos têm algo para dizer para a gente, mas foca no 1 e no 2. Então, no 2, por exemplo, ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Para nós, irmãos, e o que tem me surtido assim uma angústia no coração é o inverso do texto. É a ausência da sede. É a sequidão em nós. É não chorar mais quando a gente ouve falar de Deus. É não sentir saudade de Deus. É ficar tão frio a ponto de deixar minha Bíblia de lado e não me importar com isso. É como eu falo às vezes, esquecer onde está a sua Bíblia. Eu sei que essa é uma dinâmica às vezes até perturbadora, mas onde está a sua Bíblia agora? Porque às vezes a gente nem sabe cadê ela. Ela está guardada em algum lugar em casa. Ah, mas é que eu leio no celular. Não vamos discutir isso agora, tá? Mas leia em papel, para não brigar sobre isso. Leia em papel. Você precisa de uma Bíblia para chamar de sua, para rabiscar, para levar junto para lá e para cá, para orar com ela, para ir para um canto, orar e dizer: Deus, estou aqui contigo. Ok, você lê a Bíblia no trem, não tem como ler em papel, não tem problema. Mas tenha esse momento, essa sede, essa coisa da sua alma dizer: cadê Deus? Gente, eu não sei se você um dia já chorou lendo a Bíblia, mas é isso que eu gostaria que Deus gerasse no seu coração. Que você não só lesse o texto como um texto religioso, mas que você conseguisse ler ele como um texto de um Deus vivo. Há uma frase que diz que a Bíblia é o único livro que você lê com o autor presente do lado. É o único livro que você lê tendo alguém que é tão poderoso e sobrenatural do seu lado, pronto para sussurrar no seu ouvido algo que ele tem para você e que é individual. E mais, a Bíblia é o único livro que tem capacidade de falar com você em qualquer frase dela. E eu vou dizer para você, como pastor e como alguém que já questionou algumas coisas da Bíblia, por exemplo, eu já questionei e ainda questiono, às vezes, alguns livros. Por exemplo, não sei se você já leu Josué. Josué é um livro incrível. Mas se você for ver as partes emocionantes, elas acabam no capítulo 6, 7, por ali. E aí depois a gente volta só lá no 24 com o texto famoso da família. E o resto são histórias de brigas, batalhas, genealogia. Aí a gente diz: não, Deus não fala ali. Mas eu não sei se você se lembra, o pastor Pedro, que trabalhava com a gente, foi conduzido para Deus para fora dessa igreja por Josué capítulo 23, um texto que só Deus para fazer isso. Essa semana retrasada, quando eu peguei minha Bíblia para fazer meu devocional, estava lendo Deuteronômio, que é um livro que também tem partes desafiadoras, por serem mais repetitivas e etc. Às vezes eu digo: Deus, é uma pergunta que eu faço, ela é genuína, não me julguem por isso. Eu digo: o senhor vai conseguir falar comigo em Deuteronômio? E eu lembro que eu te liguei aquele dia, né? Liguei para Renata chorando, porque minha esposa, né? Porque não conhece. E aí eu liguei para ela chorando e disse: Deus acabou de falar comigo em Deuteronômio. Então não é que ele não consiga, é óbvio. Mas às vezes surge isso, Deuteronômio, Levítico. Não sei se você já leu esses livros, os profetas menores. Deus consegue, Deus pode. Mas o que precisa, qual que é o elemento anterior? Essa sede, essa angústia, essa vontade, eu anotei aqui, né, como ponto, essa indignação. Se incomodar com a ausência de Deus. Se incomodar com a ausência de Deus, ter um sentimento de falta. E esse seria o nosso primeiro ponto. Sentir falta de Deus. Se indignar dizendo: cadê Deus da minha vida? Cadê Deus dos meus momentos? Cadê Deus do meu coração? Cadê Deus daquilo que eu estou vivendo hoje? Cadê Ele preenchendo os espaços e as lacunas que estão vazias? Porque, gente, todos nós temos. Se tem uma coisa que a vida destruiu em mim, foi aquela ideia de que, como crentes, nós poderíamos viver uma vida perfeita. Isso não existe. E à medida que eu fui amadurecendo, eu percebi que não, de fato, não tem como viver isso. Porque as pessoas que nós amamos ficarão doentes. As pessoas que nós amamos morrerão. Nós ficaremos doentes, nós morreremos. Os empregos que muitas vezes nós valorizamos, nós podemos perder em algum momento. Os carros que nós amamos, nessa noite, né, Raquel, vivemos algo engraçado. Lá em Gramado só tinha uma vaga de garagem no prédio e eu disse para ela: tá, pode ficar. Por mais que meu carro tenha seguro, todo mundo sabe que eu gosto do meu carro, porque como ele é um carro que foi difícil de achar, com a quilometragem baixa, aquela coisa toda, o meu problema não é que se me roubarem eu não tenho seguro, é que se me roubarem eu não acho um igual. E aí eu fico naquela de... Só que ontem a gente estava assistindo o filme, ele estava bem na janela, assim, eu estava vendo ele lá,
E eu ia acabar saindo com ele, não precisei sair, eu fiquei com preguiça de guardar. Mas era Gramado, né? Eu falei, ok, aqui não vão roubar. Eu falei, tá bom, Deus, então deixa lá. Mas carros vão embora, pessoas vão embora, dinheiro vai embora, a saúde do nosso corpo vai embora. Então, ou seja, nós vamos nos apegando a essas coisas elas não são a prioridade. Então, voltando para o texto e para a ideia central, falta de Deus. É disso que nós precisamos, buscar Deus com muita intensidade, dizer, Deus, é de ti que eu quero ter falta, e não dessas coisas que são tão vazias. Não dessas coisas que são tão vazias. Eu quero sentir no meu coração... Na verdade, assim, são poucas as vezes que acontece isso comigo, mas eu, de fato, gostaria que nós, como coletivo, pudéssemos viver isso mais vezes. Quando a gente encontrasse um texto bíblico, a gente pudesse achar ele tão lindo e tão profundo, que Deus, de fato, tocasse o nosso coração e a gente pudesse chorar lendo o texto, ou se emocionar, ou lembrar de coisas. Às vezes eu falo isso, né? Lembra do dia da sua conversão. Lembra do que esse texto ele quer dizer para você. Lembra do que ele já disse para você. Procure em Deus essa sede. E o meu primeiro ponto, como eu disse, de um sermão muito orgânico, né? Organizado, mas orgânico, é só pedir isso para Deus e para você. Dizendo, Deus, traz de volta para nós, para a nossa igreja, um desejo muito profundo de te amar cada dia mais. E não se preocupe com o que vai acontecer depois disso. Eu penso que às vezes a gente erra, sabe? Dizendo, Deus, eu quero estar mais perto de ti para... 2 pontos. E aí a gente faz listinhas, né? Quero estar mais perto de ti porque eu preciso de... E aí, vou ser bem sincero para você, isso é errado? Não é errado. Nós temos faltas, nós temos necessidades. Tudo bem. Mas uma das coisas que eu gostaria que você gravasse hoje, e o que eu estou ouvindo de Deus é, só venha mais para perto. Só venha mais para perto. E desfrute do que isso vai significar. Do que Deus pode gerar no nosso coração com isso. Permita que Ele gere de volta a sede no seu coração. Todos nós aqui temos uma história. Talvez você seja convertido há muito tempo, que é o meu caso, e eu vou dizer para você, isso é um desafio. Por quê? Porque eu conheço Deus há muito tempo. Ele faz parte da minha vida. Ter uma Bíblia, ler um livro, ir à igreja, não é algo que eu preciso... Nossa, nem todo mundo ainda da minha família sabe, meus amigos. Eu sou um pastor, todo mundo sabe a minha vida. Só que, gente, pastores também esquecem de Deus, pastores também se acostumam, pastores também podem ser religiosos. Porque pastores são seres humanos. Da mesma forma, você tem uma história com Deus. Talvez uma história de aproximação, de desconfiança, de quem é esse Deus, ou talvez uma história longa, uma história bonita, uma história de altos e baixos. Agora presta bem atenção. Isso tudo, independente da intensidade da história, independente de como você chegou aqui, independente do que você já viveu, isso tudo pode hoje ser balizado. Isso tudo pode ser colocado diante de Deus. E dito assim, Deus, ok, cheguei dessa forma, mas eu quero sair com essa sede que o Caio está dizendo. Amém? Então não importa se são muitos e muitos e muitos e muitos anos de fé. Não importa se você veio de uma igreja diferente, de uma denominação diferente. Isso não importa, gente, porque lembre-se que Deus ele é adenominacional, né? Não é que ele é interdenominacional, ele é adenominacional, ele está fora disso. Nós é que nos organizamos em denominações. Nós é que tentamos criar teologias para entender Deus, mas Deus está além disso. Deus é Deus. O que você precisa só é se agarrar nele dizendo socorro. Eu quero te conhecer, eu quero te entender, eu preciso de ti na minha vida. E o resto vai se encaixando devagarinho. E dizer, Deus, me dá fome e sede, me dá essa angústia positiva. E eu quero encerrar perguntando, como está a sua sede? Como está a sua sede? Onde está a sua Bíblia? O que você tem lido ultimamente? Como tem sido o seu encontro com Deus? Quanto tempo você gasta com Deus? Perguntas repetitivas, muitas vezes cansativas, porque elas nos incomodam. Elas tocam numa ferida, mas eu preciso dizer para você o que Deus disse para mim essa é a única ferida que vale ser tocada.
Todas as outras a gente resolve, mas essa é importante. Como está você e o Deus que te salvou, que te deu vida, que te deu uma nova história? É só isso que vale. É só isso que vale. Como eu li para você o texto, né, do ano passado lá da Willow, o que Deus falou comigo é isso. Ah, se a igreja cresceu, se a igreja diminuiu, isso para mim como pastor é muito desafiador, gente. Só que o que Deus está sempre dizendo é, cara, volta para o foco. Esse ano lá em Chicago eu fui com muitas perguntas para Deus. Muitas perguntas. E não pense você que o Summit é um evento sobre liderança somente. Ele é algo totalmente espiritual e eu fui com meu coração aberto. E o primeiro dia, a primeira palestra, Deus já falou comigo, na verdade, antes de começar, já no louvor, muitas coisas. E na primeira palestra eu já tinha um textão enorme escrito aqui no meu bloco de notas, de muitas coisas que Deus estava me dizendo. E todas elas giravam em torno disso. Não tem a ver com a igreja, com o tamanho, com a visibilidade. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver comigo e com Deus. Comigo e com Deus. A pergunta é essa: como está você e Deus? Segundo lugar, agora vai para o texto de Josué. Josué capítulo 24, o texto que eu citei, também um texto conhecido. Josué capítulo 24, versículos 14 a 17. O texto também aparece aqui no telão, Josué 24, 14 a 17. O texto diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. E aí ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais um texto desafiador, né? Porque esse versículo está em tudo que é pano de prato em casa das irmãs da igreja. Mas essa frase ela é muito poderosa. Ele está dizendo assim: vocês podem escolher. E óbvio que ele não está feliz com essa escolha. Esse texto ele é um desafio. Ele é quase aquela cena de faroeste, né, onde Josué vai e vira para o povo com a mão perto da arma, né, e vê quem saca primeiro. Ele está desafiando eles. Ele está dizendo: eu fiz uma escolha para a minha vida. E eu escolhi o que eu quero para a minha família. Então preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Volta e meia a gente ouve aquela frase, né, que ninguém sobe para o céu de mão dadas. Não é isso? Apesar de eu amar muito a Renata e a Cecília, eu não consigo levá-las ao céu. A Renata já tomou a decisão dela por Jesus antes de me conhecer. Então eu não tive nada que ver com isso. O que eu consigo fazer é estimulá-la espiritualmente. E ela me estimular para que a gente cresça junto. E a gente tem feito isso. E o que a gente pode fazer é mostrar para a Cecília com a nossa vida e depois com a Bíblia. Porque é muito fácil mostrar primeiro com a vida e depois... primeiro com a Bíblia e depois com a vida. Não, primeiro com a nossa vida e depois com a Bíblia quem é Jesus para a Cecília. E ela vai tomar a decisão dela. Então, de fato, hoje eu tenho uma filha que não é cristã. Ela tem 4 anos. Ela vai ter que tomar uma decisão um dia. E vai ser um privilégio poder batizar ela um dia. Mas é uma decisão que ela vai tomar. Ela precisa fazer essa escolha. Mas, eu como pai, líder espiritual daquela casa, nós servimos a Jesus. Nós tomamos essa decisão. E o que eu quero dizer para você é: nós precisamos escolher. Uma vez e todos os dias. Uma vez e todos os dias. Por que uma vez? Porque de fato há aquilo que a gente chama de conversão. Nós precisamos escolher um momento onde a gente ouve a voz de Deus e diz: Deus, eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu ouvi a tua voz e eu ouvi o teu chamado. E eu entendi que foi comigo que o Senhor falou. E eu quero entregar minha vida para ti. Isso é a conversão. É aquele momento em que o nosso coração ele se derrete, a gente se rende e a gente diz: Deus, eu não consigo mais escapar da tua voz. Eu estou tentando, mas eu não consigo mais. E aí a gente se rende. Só que depois a gente precisa escolher renovar isso. Porque eu fiz isso quando eu era criança e eu tenho 39 anos. E você não pense que aquela decisão lá ela se manteve por muito tempo. Pelo contrário. Mesmo já convertido e batizado, eu tive muitos problemas na minha vida. Escolhas erradas que eu fiz. E aí o que a gente faz? A gente renova essa decisão. Dizendo: eu e minha casa nós vamos servir a Jesus. Eu e minha casa nós vamos servir a Jesus.
E você precisa fazer isso todos os dias e todas as semanas e todos os domingos e todas as quartas, e você precisa decidir isso novamente. E dizer, Deus, é isso que eu quero sim para a minha vida. Eu quero uma casa de gente que te serve. E claro, isso vai trazer um monte de outras decisões que naturalmente não dá tempo da gente conversar hoje. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos olhar para esse texto e dizer, eu vou escolher. E aí o texto continua, versículo 16, o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. De novo, tá? Quando eu ouvi esse texto, os pastores gostam de fatiar os textos, né? E aí eu só ouvi até essa parte do eu e minha casa serviremos, eu julgava o povo de Israel, porque eu achava que eles eram maus e que eles estavam abandonando Deus. Porque se o texto acaba ali, dá a impressão que só o Josué fez correto. Não sei se você já pensou isso ou já tinha ouvido um sermão só pela metade. Só que quando eu li o texto, eu me senti traído, gente. Porque eu disse, mas eles aceitaram? Por que o Josué está brigando? Eles aceitaram, o texto diz, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. E aí ele diz, foi Ele quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. Lembre-se disso, quem nos tirou da escravidão não foi a sua força, foi Deus. Quem nos libertou de vícios, Deus. Quem nos libertou de pecados, Deus. Quem nos dá esperança, Deus. Quem nos dá uma nova história, Deus. Quem nos ajuda a deitar de noite e dormir pensando sim, o amanhã pode ser melhor, é Deus. Porque você me desculpa, como a minha vida inteira ela foi junto com Deus, eu não entendo outra forma. Porque eu não consigo imaginar como alguém sem Deus consegue achar esperança para o próximo dia. Porque eu não acharia. Eu não sei como eu faria se eu não fosse cristão. Eu não sei para onde eu correria, se para remédios, se para drogas, eu não sei. Agora eu te garanto, eu só encontro essa esperança porque eu sou cristão. A única coisa que solidifica a minha casa, a minha história, e que me dá esperança é o fato de eu amar Jesus e de eu ter Jesus como meu Senhor e Salvador. E de poder reviver todos os dias e semanas e dias e meses e anos essa história e essa esperança de que sim, eu e minha casa nós vamos servir Jesus. E de nós juntos como igreja podemos reafirmar isso e dizer amém. Nós queremos servir a Jesus. E eu garanto para você, essa decisão, ela, como eu disse, ela é por núcleo familiar. Eu, minha esposa e minha filha decidimos isso. Agora, vocês, individualmente, como casal e como família, precisam decidir isso. Amém? E aqui eu quero convidar você a pensar o seguinte. Todos nós precisamos escolher o Deus a quem a gente vai servir. E lá no nosso congresso, o pastor falou sobre os ídolos, né? Ele trouxe um conceito muito legal, que eu não anotei, então eu não vou saber reproduzir. Mas, basicamente, o ídolo é aquilo que a gente põe no caminho de Deus, né? Aquilo que a gente tenta substituir Deus. Aquilo que tira Deus do centro e do foco. E eu coloquei só algumas coisas aqui, não muitas. Mas eu anotei o seguinte, ó. Quero convidar você a fazer uma escolha sobre que Deus servir. E aí eu anotei aqui, ao Deus verdadeiro ou ao Deus da preguiça. Por que eu coloquei aqui? Porque esse é um dos meus pecados. Sempre foi um dos meus pecados. Um grande desafio para mim. Por quê? Porque eu posso dormir mais um pouquinho. Posso ficar sentado aqui mais um pouquinho. Eu posso deixar para fazer depois. Então eu não sou aquela pessoa ativa que acorda cedo e fica caçando coisa para fazer. Eu não sei se alguém é assim, se alguém conhece alguém assim. Eu não sou. Eu digo, para que eu vou acordar cedo se eu posso acordar depois? Só que quando eu vejo, já está em cima das minhas atividades e o meu dia já está correndo. E aí quando eu vejo, o dia está acabando. E eu não fiz aquilo que é prioridade. Não é só em relação à vida espiritual, a tudo. A tudo que é importante na vida. E quando vê a minha vida, ela está toda bagunçada. Porque aquilo que é prioridade não é mais prioridade. Porque eu tenho que correr para fazer aquilo que já está agendado e quando eu vi está uma bagunça. E a preguiça faz o quê? Ela impede a gente, às vezes, de vir para o culto. Eu não tenho isso porque eu sou pastor. É óbvio que eu vou vir para o culto domingo. E faz tempo que eu não sou ovelha. Eu já nem me lembro como é que é isso. Mas você que é ovelha, você está lá sentado no domingo à tarde, sei lá, no celular, vendo TV. E aí pensa assim, posso ficar aqui. Isso é uma tentação.
E você me desculpa. Não é Deus que põe essa ideia na sua cabeça. De não, descansa aí um pouquinho, porque a sua semana foi difícil. Desculpa, não é Deus que faz isso. Se não é Deus, só sobra outra pessoa. Egoísmo é o tipo de coisa que nos impede demais nessa escolha do Deus que a gente serve. Por quê? Porque ele impede a gente de dividir o nosso tempo, de dividir o nosso recurso, de dividir a nossa inteligência, porque a gente não quer nem conversar às vezes. A gente quer o nosso tempo para nós. A gente quer o nosso recurso para nós. A gente quer o que é nosso para nós. E aí a gente vai se fechando, se fechando, se fechando. E aí a gente escolheu quem é o nosso Deus. Ele é nós mesmos. Ele é aquilo que a gente tem. Ele é o nosso tempo, ele é a nossa casa. Por exemplo, eu não sei se você percebe ao longo dos anos como mudou um pouco o nosso conceito de casa, né? Não sei se você percebe que hoje parece que a nossa casa ela é quase um santuário. Não sei se você já pensou sobre isso. Ela é aquele lugar assim, meu cantinho, meu sofá, minha TV, meu videogame, meu sei lá o quê, né? O momento de ver o streaming, de sentar. A gente tem um sofá bom. Antigamente, às vezes, nem isso tinha. Tinha mais uma sala de estar, alguma coisa assim, uma cadeirinha de praia. Então a gente está criando um lugar onde a gente se esconde porque a gente merece. Porque a gente está cansado. Porque a gente trabalhou. Porque a gente isso e aquilo. E você não se preocupe que eu não estou te julgando, porque eu também tenho o meu. Né? Eu tenho um sofá que eu gosto de esticar os meus pés. Eu tinha um videogame, eu já expliquei isso em outros sermões. Né? Eu tenho uma TV de 48 polegadas, eu gosto de streaming. Tá tudo certo. A questão é o que isso se torna na nossa vida, o que isso vai embaralhando, o que para ter isso nós perdemos. E aí entra o egoísmo. Quando ele vence, a gente diz, não, mas eu mereço, eu isso, eu aquilo. Ainda sobre egoísmo, né? Por exemplo, semana passada a gente estava com pouca gente aqui no culto, né? Não sei quem conseguiu ouvir depois o culto, mas eu vou trazer uma informação importante do culto de semana passada. Nós estávamos com um missionário aqui chamado Coqui. Quem estava aqui? Então, o Coqui, ele pregou para nós, né? O nome dele é Rodrigo, né? Ele não é um índio, apesar de parecer. Ele foi meu colega de seminário 18 anos atrás. E ele é diretor nacional da missão A Tarefa, uma missão que trabalha com povos não alcançados, e, né, etc. Não é o momento de eu explicar tudo isso. E o Coqui hoje abriu mão, então, de ser pastor da Igreja Batista de Barreiros, em Florianópolis, e foi agora na virada do ano, né, e foi morar em Curitiba. Ano passado ele veio aqui 3 vezes abençoar a gente na questão das enchentes, com grupos da Igreja Batista de Barreiros. E no final do ano ele me contou, recebi esse convite e tal, e no final do ano ele fez a transição. Qual que é a diferença da vida dele? É que quando ele estava em Barreiros ele tinha um salário, como eu tenho um salário, né? Pastores batistas, via de regra, têm um salário por trabalhar na igreja. Só que ele virou um missionário de uma missão interdenominacional. O que ele perdeu, então? O salário dele. O que então nós entendemos como igreja? Vamos adotar o Coqui, né? Nós não temos ainda caixa de missões, então a gente adotou o Coqui com o lucro da cantina. Nós temos cantina 2 vezes por mês. Dona Roseli, semana que vem pastel, né? Então já vão preparando aí o bolso e a fome. Semana que vem tem pastel da Dona Roseli, que é, né, o nosso supra-sumo da cantina. E a gente então usa esse lucro e manda para o Coqui e para a Cris, né, 2 missionários que a gente adotou. Ok, tudo certo, muito bom. Só que por que a gente manda só o lucro da cantina? Porque nós não temos caixa de missões, nós não temos, né, no caixa da igreja um valor extra para isso. Só que quando o Coqui estava aqui semana passada, ele geralmente faz promoção missionária, ou seja, eles viajam e levantam recursos para a missão. E o que Deus colocou no meu coração, né, no coração da Renata, é de a gente ajudar o Coqui a aumentar o sustento dele, não da missão. Porque ele precisa de sustento próprio. Só que, ok, nós fizemos um pedido semana passada, eu não sei se alguém respondeu, eu disse que não era para responder para mim. Né, eu tenho uma cultura muito transparente de pedir ofertas sempre que não é para mim. Então, ou seja, eu peço deliberadamente quando não é para mim. E eu disse, gente, ajudem o Coqui, por favor. Coqui é um missionário, um homem de Deus, eu confio nele, acredito no trabalho dele. Né? Nós colocamos no grupo da igreja o contato dele e o Pix dele. Certo? Por que eu voltei nesse assunto? Né? E ele é oposto ao egoísmo, né? Ou seja, o altruísmo, né? Pensar mais nos outros do que em si. Essa semana, antes de ontem, o Coqui mandou, ele tem um grupo de intercessores, né? Como os missionários têm, e ele mandou uma mensagem dizendo, Caio não, dizendo grupo, né? Eu não estou conseguindo, né? Não estou conseguindo me sustentar e eu vou ter que devolver o carro que eu comprei. Então ele tinha um carro
maior, uma Spin, ele tem 3 filhos, né? Ele devolveu a Spin e trocou por um Siena 2017 para poder fazer, inclusive, Uber, né, em alguns horários. Então, inclusive, eu falei domingo passado, eu não acho que seja ruim fazer Uber, né? Eu não acho que seja depreciativo. Mas ele é um missionário integral, ele só está fazendo porque ele não se autossustenta. E aí veio a mensagem dizendo assim, não estou conseguindo pagar, vou ter que devolver o carro. E aí, gente, você pensa Curitiba, uma cidade maior que Porto Alegre, né? Ou seja, 2 milhões de habitantes. Ele mora muito longe, eu conheci a casa dele. E aí ele vai ter que agora manejar 3 filhos para a escola, mais ir para o escritório da missão sem carro, né? Que é uma coisa totalmente desconfortável, difícil e cara. Que o que ele vai gastar de Uber é o preço da parcela de um carro. Então, assim, o que eu posso dizer para você sobre isso, tá? Nós não temos superávit no caixa hoje para ajudar o Coqui. E nós não temos tido boas respostas quando fazemos alguma campanha aqui no sentido de, ó, ajuda nisso, ajuda naquilo. Mas, gente, eu preciso ensinar você, a minha igreja, eu preciso que você amadureça nesse assunto. Eu preciso que quando você ouça falar de desafios financeiros, Deus toque o seu coração. Independente do valor, gente. Nunca foi sobre valor. Sempre foi sobre generosidade. Sempre foi sobre se Deus consegue extrair do seu coração algo ou se o seu coração está fechado. É só isso que eu preciso que você entenda. E aí o que nós decidimos? Nós vamos ajudar o Coqui. Você não tem ideia de como para mim é sufocante, a expressão é essa, é sufocante, ver alguém que eu amo tanto, não porque ele é meu amigo, mas porque é alguém que eu confio. Quem ouviu ele domingo passado viu um baita de um pregador, um cara extremamente comprometido com o reino, inteligentíssimo, que sabia mexer muito bem com essa parte de vídeo e áudio e já teve bons empregos e bons salários e abriu mão disso para trabalhar no reino. E ver ele tendo que dar passos para trás e não para frente na vida dele, né? Vendo como está a família dele, né? Vendo um pouquinho como está a esposa dele. Então, o que eu preciso dizer para você? Eu não sei como a gente vai ajudá-lo. Eu não sei como. A gente conversou um pouquinho lá na viagem, mas eu queria pedir que você se unisse a mim por ele, né? Pelo reino de Deus. Que você se unisse a mim pensando como a gente pode ajudar o Coqui. O Wesley, de pronto, falou assim, vamos fazer o biscoito de novo. Né? Quem estava aqui nos biscoitos, lembra? A gente fazia biscoitos, né? E vendia aí para as igrejas mundo afora, vendia aqui, vendia para os nossos colegas de trabalho. A gente pagou essas cadeiras com biscoitos, né? 14 mil reais na época. Talvez a gente possa fazer biscoitos para ajudar o Coqui e seja uma forma de a gente aumentar a nossa oferta para ele. Mas existem outros caminhos, né? Você pode fazer aquilo o que eu pedi semana passada, como tinha pouca gente, eu vou pedir de novo. Converse com a sua família, maridos e esposas conversem e se perguntem, a gente consegue adicionar no nosso orçamento 50 reais por mês? A gente consegue adicionar 100 reais por mês? A gente consegue fazer uma oferta única? A gente consegue ajudar o Coqui de alguma forma? Então, gente, o valor que ele deve das parcelas é alto, não é uma coisa que a gente consegue resolver aqui da noite para o dia. Isso me deixou mais triste ainda, porque, mais uma vez, é como se Deus me tirasse a capacidade de resolver na hora, e eu adoro resolver problema, quem me conhece sabe disso, e é um problema que não sou eu que vou resolver, eu não consigo resolver. Mas o que eu consigo é dividir com a igreja que Deus me deu. Às vezes eu digo para Deus, Deus, eu queria ter 500 membros, para poder contar para todos eles e resolver na hora com uma noite, um pedido de oferta. Mas Deus não me deu isso, Deus me deu vocês. Então eu queria dividir com vocês, dizendo, gente, os que somos, que não 500, mas 40. Eu gostaria que a gente pudesse orar, que a gente pudesse perguntar a Deus, o que a gente pode fazer pelo Coqui? E o mais desafiador é que nem todos aqui conhecem o Coqui. Então eu estou te convidando a orar e ofertar na vida de um missionário que você nem sabe quem é, baseado na confiança que você tem em mim, o seu pastor. Eu conheço o Coqui há 18 anos, ele chegou no seminário em 2007. Nós moramos dentro do mesmo quarto por 2 anos. Eu confio no Coqui, confio no caráter dele e confio no ministério dele, assino embaixo e ratifico para a igreja. Agora a minha pergunta é como a gente vai fazer para ajudar o Coqui? Eu já tenho pedido oferta para outras igrejas, lá mesmo no congresso, na saída do congresso já peguei 2 pastores e já disse, me ajuda, vou ligar amanhã para outros pastores. Resumindo, eu vou atrás. Mas eu gostaria que a gente pudesse, como igreja, dar alguma resposta dizendo, a gente vai ajudar de tal forma. O que é o mais importante, tá? Você não pode falar para mim, a não ser que seja uma ideia. Mas se você decidir como família ajudar o Coqui, a Renata vai botar agora de novo lá no grupo da igreja o Pix dele e o contato dele. Por que isso, gente? Porque não precisa passar por mim.
Se você disser, Caio, a gente orou aqui, a gente vai ajudar com R$ 50 por mês, eu não preciso saber disso, de verdade, não preciso saber. A não ser que você tenha uma ideia. Aí você tem que me chamar, dizer, Caio, e se a gente fizesse tal coisa? E se a gente fizesse, né, uma campanha, um jantar, alguma coisa e pudesse levantar não sei o quê. Mas o que eu gostaria é que isso não ficasse só em mim. Então isso aqui é muito mais um desabafo, um pedido de socorro do que sei lá o quê. Eu queria tirar de mim isso e devolver para todos vocês, minha igreja, dizendo, me ajudem a cuidar de um missionário. Uma das coisas, eu falei para você que eu estou escrevendo, né, missão, visão e os valores da igreja. Um dos valores que já está escrito e guardado no meu coração, quando a gente estava começando quando eu estava começando, já lá em 2023, né, a escrever esse material, era os missionários são os nossos heróis e nós cuidaremos deles. Esse é um valor que está no meu coração. Ele já existia lá em 2023. Por que eles são nossos heróis? Porque mesmo que eu tenha dedicado a minha vida para Jesus e para servir Ele integralmente, eu tô aqui, gente. Eu tenho um ar-condicionado na minha sala, eu tenho um ar-condicionado no meu carro, eu tenho um ar-condicionado na minha casa. Eu tenho uma TV de 48 polegadas, eu tenho um vale alimentação, eu vou no mercado, eu me visto bem, eu fui para os Estados Unidos 2 vezes em 2 anos. Entende o que eu quero dizer? Mesmo que eu tenha dedicado toda a minha vida a Jesus, eu vivo uma vida confortável. Os missionários não. Eles sempre vão viver uma vida mais desafiadora. E por isso que eu olho para eles e eu digo, eles são meus heróis. Eles são pessoas que abriram mão de ganhar bons salários para poder viver dedicados para Jesus. O que eu peço a Deus é que isso que eu diga toque seu coração. E que você pense assim, eu quero ajudar. Nem que seja com R$ 10 por mês, mas que a gente possa se juntar. E no pouquinho, daqui a pouco a gente junto consegue fazer diferença na renda do Coqui. E a gente já adotou ele como instituição, né? O CNPJ da nossa igreja adotou o Coqui. Mas eu gostaria que agora a nossa igreja, seres humanos, também adotassem o Coqui. Deu para entender a diferença? Porque a gente sempre manda uma oferta, mas você às vezes nem sabe quem é ou o que está acontecendo. Eu queria que a gente tornasse ele o nosso missionário, além de outros, porque esse assunto não vai parar, mas além de outros, mas vamos um de cada vez, né? E que a gente pudesse se unir para cuidar dele. Amém? Então eu peço para você que você olhe lá no grupo da igreja e você ore sobre o que você pode fazer. Se uma oferta única, se uma oferta contínua, ou se você vai me dar uma ideia de como a gente levanta esse recurso, ou se a gente volta a fazer o biscoito, ou se a gente pensou em fazer só uma sessão de biscoito, levantar um valor maior para ajudar ele a quitar as parcelas e não precisar devolver o carro, mas fecha o parênteses do egoísmo. Amém? Por que eu disse tudo isso? Porque se a gente olha um assunto como esse, se você me ouve sem ficar chateado, já é um bom sinal de que você não é egoísta. Mesmo que você não tenha como resolver todo esse problema e me ajudar e dizer, não, Caio, toma aqui tudo que precisa. Mas eu queria que ouvir esse tipo de coisa não te incomodasse. Isso faria de nós enterrar um Deus falso e ficar só com o Deus verdadeiro. Enterrar esse Deus do egoísmo. Terceiro subponto, Deus do comodismo, né? O que te impede de levantar do sofá? Eu já falei um pouco sobre isso. De ir na quarta-feira no pequeno grupo, de ter tempo com Deus, mais importante. Muitas vezes a gente se acomoda, gente, é isso. Né? Eu tenho organizado na minha cabeça como que eu também pessoalmente vou reagir, né? E eu prometi que eu não ia contar nada publicamente, porque às vezes eu conto e não cumpro e faço, né, aquilo que a Bíblia diz, não façam votos e não vai cumprir. Então eu tenho procurado em Deus respostas do que eu vou fazer pessoalmente para responder Jesus. E o que eu tenho pedido para ele é, Deus, me tira do comodismo. Eu não quero deixar para orar 2 da tarde. Eu quero que orar sangre em mim. Eu quero que orar me custe. Eu quero que ler a Bíblia me custe. Não que me faça mal, mas que me custe. Que eu precise pagar um preço para isso. Continuando, terceiro e último ponto. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Esse é um texto daquelas minhas leituras devocionais de Deuteronômio, que ele está retumbando na minha cabeça já há algum tempo. E ele vai fazer sentido agora para a gente encerrar esse sermão. Deuteronômio 11, de 10 a 21. Deuteronômio 11, de 10 a 21. Ele diz assim, porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é a terra de montes e de vales que bebe a água da chuva dos céus.
É terra, olha esse versículo, gente. É terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Versículo 13: se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, o seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado e vocês comerão e se fartarão. Desse último texto eu quero abordar 3 coisas rápidas, né? A primeira delas, nesses todos os versículos que eu li agora. Depois a gente vai continuar o texto, tá? Na prática, 3 coisas, tá? A primeira delas, se nós andarmos perto de Jesus, nós seremos abençoados. Em alguns momentos eu já preguei sobre isso, dizendo que é difícil falar sobre isso por causa da teologia da prosperidade e o quanto ela nos atrapalha, né? Porque a gente acaba precisando cuidar o que a gente vai falar. Deixa eu só pegar o texto aqui, porque minha bateria está acabando, eu não quero perder meu sermão. A gente às vezes tem que cuidar com aquilo que a gente fala, porque o outro pastor lá já foi e falou bobagem. Mas eu preciso dizer para você, existe a teologia da bênção, que é diferente da teologia da prosperidade. A Bíblia é muito clara e Deus é muito claro dizendo que sim, nós seremos abençoados se nós andarmos perto de Jesus. Nós seremos abençoados se nós escolhermos Jesus. Nós seremos abençoados se nós focarmos em Jesus. Nós seremos abençoados se nós fizermos escolhas por Jesus. Olha o que eu disse do texto ali, né? Ele fala sobre, no 12, a terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida, os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente. Isso aqui é muito desafiador de colocar em prática, mas eu vou colocar de forma bem simples. Se você andar perto de Jesus, Jesus vai cuidar de você e da sua vida. É simples. Essa semana também eu estou lendo Deuteronômio e Salmos ao mesmo tempo. Eu também li os Salmos que diz, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Isso não acontece com gente que anda perto de Deus. Deus vai dar uma solução. Ele permite sim que a gente chegue às vezes em extremos, em momentos difíceis, mas nunca na mendicância. Porque ele sempre vai cuidar de nós. Muitas vezes usando a própria igreja para isso. Mas ele vai cuidar, ele vai estar presente, ele vai estar presente, ele vai cuidar de nós, ele vai nos abençoar, Deus vai cuidar de nós. Você precisa acreditar nisso. E isso tem a ver com toda essa trilha que eu tenho dito, né? A sede de Deus, a escolha por Deus, e essa é a consequência. Quando a gente anda perto de Deus, sim, coisas boas vão começar a acontecer na nossa vida. Deus estará mais perto de nós, nós mais perto dele. De fato, Deus já está perto. É a gente que finge que não vê, sendo bem sincero. É como se Deus estivesse sempre nos chamando e a gente fingindo que não ouve. Mas quando a gente ouve e responde e diz, Deus, eu estou aqui, as respostas elas começam a vir. Ainda hoje eu falei, a Renata, né, falou sobre isso, sobre algumas coisas que a gente orou. Tem uma frase, né, que ela diz assim, quando a gente ora, coincidências acontecem. Não sei se você já ouviu essa frase. Ela não é teológica, mas faz sentido, né? Quando a gente ora por algo, puxa, nossa, aconteceu. A gente diz, nossa, que coincidência. Essa é uma resposta incrédula. Na verdade, quando a gente ora, Deus ouve e coisas acontecem. Amém? Em segundo lugar, continua o texto, ele vai dizer assim, tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem. Sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita e em pouco tempo vocês estarão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. É simples, gente. Se a gente esquece de Deus, acontece o inverso. Preste bem atenção. Isso, eu não acredito em maldição. Isso aqui não é uma maldição. Isso é uma consequência. Viva a sua vida sem Deus e você vai ver a desgraça que ela se torna. Isso aqui não é uma maldição. Isso aqui é uma prática. E eu posso dizer, infelizmente, de alguém que já fez isso em algumas etapas da minha própria vida. É como se o meu coração ele fosse secando. Porque Deus vai desaparecendo. Junto desaparece a moralidade, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tanto zelei, aquilo que eu tanto esperei, aquilo que eu tanto gostava, as coisas que fazem sentido para mim, elas vão se esvaindo.
A nossa espiritualidade, ela é como o tanque de gasolina do carro. Essa é a ilustração mais velha que eu já ouvi, a mais verdadeira. Vai precisar em algum momento parar e botar gasolina, porque senão vai faltar. Nós precisamos buscar em Jesus todos os dias o combustível para o nosso dia, porque senão a nossa moralidade ela vai embora. E não é que a gente deixa de acreditar em valores que a gente acreditava. Você ainda acredita neles, você só não quer vivê-los. Entendeu o raciocínio? Você ainda acredita, você só não quer vivê-los, porque Deus não está perto. É como se a ausência de Deus na nossa vida fosse afastando ele para longe, emocionalmente. Como se a gente não sentisse, ele não acreditasse, mas ele espiritualmente. Mas ele está ali, gente. Claro que ele está ali. E mais, ele está vendo. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mateus capítulo 11, se não me engano, ele vai dizer que toda palavra que a gente disser, toda ela está sendo anotada. Jesus está ouvindo, está vendo. Que vai ser usado, inclusive, para pesar a gente numa balança. Então não dá, gente, para a gente ver como se Deus não existisse. Ou seja, o oposto, simplesmente virar as costas, vai ter consequências ruins para nós. Em terceiro e último lugar, o texto diz assim, 18 a 21. Ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus antepassados. Dar aos pais de vocês, né, antepassados. E para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Então, ponham essas palavras no seu coração e na sua alma. Ponham no seu coração e na sua alma. Amarrem como sinal na mão para que sejam por frontal. Ou seja, para que elas estejam na sua frente sempre. Eu vou precisar ir para o celular que minha bateria acabou. O que o texto está dizendo é, se você tem alguma forma de fazer isso, faça. Coloque diante de você tudo aquilo que você ouviu de Deus e você acredita. Onde estão as coisas que a gente ouviu de Deus e a gente acredita? Na Bíblia, gente. E aí eu volto lá para a minha introdução do sermão. O que eu estou contando para você é como se eu tivesse vivido uma epopeia, como se eu tivesse, sabe, pense num livro poético, como se eu tivesse visitado outros planetas e voltasse dizendo, gente, eu não achei nada novo. Não há nada novo debaixo do céu. Foi isso que Eclesiastes disse. Não tem nada que eu possa contar para você de novo, além de dizer assim, ande perto de Deus, ande perto do Senhor Jesus. Ele vai cuidar de você, da sua vida, da sua família, ele vai te abençoar. Se afaste dele e você vai colher consequências, não porque Deus é mau, mas porque vai ficar um vazio no seu coração e na sua vida. E aí você simplesmente vai se afastar do Deus que você escolheu servir. Continuando aqui agora no celular. Abre sua Bíblia em Amós capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. E esse é o nosso último texto. Minha arma secreta. Amós 8, 11. Quero ver quem é que vai achar na Bíblia em papel. O celular é fácil. Né? Alguém achou na Bíblia de papel? Baixa aí. Nenhuma mão, gente. Ninguém mais no papel? Aí, Denise. Vou dar um bombom depois, hein, para quem achou. O texto diz assim, estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Ele diz, não fome de comida. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. O que eu pedi para Deus e o que eu pedirei daqui para frente e pelo que eu estou em busca, de uma palavra que lá no início do meu seminário eu escrevi o meu primeiro trabalho do seminário. Isso era ali por abril de 2005, 20 anos atrás. Avivamento. E é interessante que o avivamento é uma palavra que fala-se pouco, né? Principalmente em púlpitos de igreja, algo que mais pastores estudam.
Mas avivamentos são movimentos que aconteceram na história da igreja, onde coletivamente muitas pessoas foram tocadas por Deus ao mesmo tempo e houve uma espécie de despertar espiritual. Só que o que Deus falou para mim, eu quero ser muito claro com você, é dizendo que eu não espero, preste bem atenção que isso aqui é quase dramático o que eu vou dizer, eu não espero um avivamento para a nossa igreja. Não espero. Eu espero um avivamento para a minha vida pessoal. E é só disso que eu estou atrás. Sabe por quê? Porque eu não consigo promover um avivamento em você. Eu não consigo levar você até Jesus. Não consigo. Sabe por quê? Porque a gente está aqui agora, gente. É muito gostoso. Eu amo essa igreja. Eu amo esse lugar. É maravilhoso estar aqui junto. Só que amanhã de manhã você vai me esquecer. Mesmo que você me ame. Amanhã de manhã você vai para o seu trabalho. E se você já acordar estressado, você vai esquecer tudo que você ouviu hoje. Se você acordar atrasado, já não vai dar tempo do devocional. Se você acordar irritado, você já vai xingar alguém. Se o seu carro furar o pneu já no começo da semana, você já vai dizer, cadê a bênção que o pastor falou para mim? Entendeu o raciocínio? Eu não estou lá, gente. Eu não sou o guardião da sua fé. Eu sou, como eu sempre digo, no máximo, o farol que aponta dizendo é para lá. E para onde que você tem que ir? Para Jesus. Vá para Jesus. Essa fome, essa sede, você precisa ter dele. Então eu não consigo prover e gerar avivamento na sua vida e nem na igreja como um todo. Eu consigo pedir para Deus gerar na minha. Eu não consigo nem gerar na minha, mas eu consigo pedir. E eu disse que eu não vou prometer sobre o que eu vou fazer pessoalmente. Talvez um dia eu te conte o que eu fiz. Mas eu só posso dizer uma frase. A frase é, eu estou orando por um avivamento pessoal. Se você fizer o mesmo, eu vou ficar muito feliz. Porque pode ser que a gente se encontre e viva a mesma coisa. Mas eu estou orando por um avivamento pessoal. Deus, aviva o meu coração. Preste atenção, 2 frases, tá? Deixa eu achar a frase, porque agora no WhatsApp é a coisa mais difícil. Perdi a frase. Ô, Rê, tu acha aquela frase do avivamento que tu me mandou? 2 delas, tá? A primeira delas é... A gente estava conversando sobre devocional lá no retiro, no congresso, né? E a gente... Assim, eu criei essa frase, né? Então não leve ela como uma frase assim, para pôr num quadro. Mas eu criei ela em cima da nossa conversa, que é: o tempo devocional não é para você orar e ler a Bíblia. Preste bem atenção. O tempo devocional não é para você orar e ler a Bíblia. O tempo devocional é um tempo para você encontrar o seu Pai no secreto. Então, o tempo devocional é um tempo para você encontrar Deus. E você faz isso através de oração, de leitura da Bíblia, de meditação, de jejum, cantando louvores, de contemplação. O que é contemplação? É desfrutar o silêncio. É você conseguir sentar num lugar silencioso, sem o seu celular, ou no máximo tocando um louvor, mas às vezes até melhor sem o seu celular. Eu não sei se você já fez isso, e só dizer assim, Deus, estou aqui. Só fica em silêncio para ver se Deus tem algo para dizer para você. Só dizer, eu cheguei. E eu tenho certeza que a primeira coisa que ele vai dizer é, que bom, eu estava te esperando. E aí você fica lá contemplando. Aí pode ter certeza que o Espírito guia. Agora é hora de falar, é hora de ouvir. Hoje, por exemplo, eu estava lendo a Bíblia em um momento e eu literalmente senti Deus dizendo, deu. Vá lá e faz tal coisa, anota o que eu estou dizendo no teu coração. E aí eu larguei o texto e... Então o momento devocional ele precisa ser dinâmico, onde você está buscando ouvir Deus, porque Deus tem coisas para dizer. E aí você talvez leia, você talvez ore, você talvez chore, porque chorar faz parte do momento devocional, de alegria, de tristeza, o que você precisar. Momento devocional não é ler a Bíblia correndo e orar correndo, não é. Momento devocional é essa busca pessoal por um Deus invisível, mas poderoso. Amém? A última frase que eu pedi para a me mandar. Onde quer que comece um reavivamento ou ocorresse, onde quer que começasse, não um reavivamento ou avivamento, ou ocorresse uma reforma, seu epicentro eram pessoas comuns incendiadas pela palavra de Deus. Pessoas comuns incendiadas pela palavra de Deus. Então preste bem atenção. Aqui eu termino meu sermão dizendo o seguinte.
Eu não tenho e não pretendo nunca te contar nada novo sobre a vida com Deus. Além de te dizer que você precisa orar, ler a Bíblia, cantar louvores, jejuar e render seu coração. É só isso que você precisa. Se você fizer isso, nós viveremos um avivamento. Se você fizer isso, aí vem as outras etapas. Ah, Caio, então tu não tem mais nada para pregar nunca mais, né? Porque acabou o assunto. Pelo contrário. Pode subir, Diego, já vou acabar. A banda pode subir, vou acabar já. A questão é a seguinte, eu achei que em um sermão resolveria. Mas esse assunto ele vai destrinchando. Deus sempre tem mais o que dizer. Deus sempre tem mais o que dizer. E para um coração sedento, a gente pode ouvir sobre isso diversas vezes. E eu queria dizer isso para você. Por favor, nunca se canse de ouvir sobre esse assunto. A não ser que a sua vida ela esteja muito bem organizada com Deus. E se ela estiver muito bem organizada, a sua vida espiritual, você vai ouvir sobre esse assunto e vai se deleitar nele. Você não vai se incomodar. Então vamos sim tornar esse assunto um assunto basilar da nossa igreja. Ele é base. A gente pode voltar nele o quanto a gente quiser, até que a gente consiga orar, ler a Bíblia, jejuar o máximo que a gente puder. Qual que é o limite? Não tem limite, gente. Não tem limite. Então a gente vai estar sempre buscando. É uma corrida que você nunca vai vencer, mas que você precisa correr até que você chegue onde? A linha de chegada onde é que é? Só na morte. Quando a gente encontrar Jesus. E aí ele vai dizer, bem-vindo. Amém? O que você precisa fazer agora antes da gente cantar essa música? Você precisa tomar decisões. Porque é muito legal ouvir tudo que eu disse. Mas se as coisas que eu disse não gerarem decisões na sua vida, nós perdemos o nosso tempo. Então você precisa sair daqui com uma decisão. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a gente vai orar por essa decisão. A primeira pergunta que você precisa se fazer é o que Deus me disse nessa noite. E Deus ele é muito criativo, ele pode ter falado diversas coisas e eu não tenho controle sobre elas. Mesmo que eu tenha pregado numa direção, Deus pode estar falando contigo em outra. Pode ser que ele está te convidando a chegar perto dele pela primeira vez. Pode ser que ele está te convidando a voltar para perto dele, se um dia você já esteve e hoje não está mais. Lembra que a gente tem falado sempre sobre recomeçar, hoje é dia de recomeçar. E sempre vai ser dia de recomeçar. A única pessoa que não quer que você recomece é Satanás, o inimigo das nossas almas. Deus sempre está de braços abertos para que um filho faça uma oração arrependida, as lágrimas, dizendo, Deus, eu errei, mas eu quero recomeçar. Então, se você precisa recomeçar, recomece. Sem nenhum tipo de vergonha. Deus nunca vai virar as costas para você e dizer, você aqui de novo, ele nunca vai fazer isso. Talvez pessoas já fizeram isso para você, mas Deus nunca vai fazer isso. Ele vai dizer, bem-vindo. Recomece, recomece, recomece. E busque um avivamento pessoal do seu coração e da sua vida. Não tenha medo de dizer, Deus, eu vou recomeçar. Você não precisa fazer promessas que você não consegue cumprir, mas faça. Diz, Deus, amanhã eu vou tentar de novo. E aí o seu próximo passo prático, aqui mesmo, durante o louvor, é botar o seu celular para despertar mais cedo amanhã. Ah, pastor, mas é que é mágico orar de manhã cedo? Não é, mas faça isso. Sacrifique 15, 20 minutos amanhã de manhã, acorde mais cedo. Encontre Jesus no início do seu dia, espiritualize o seu dia. Espiritualize a sua vida. Entregue o seu despertar para Deus, entregue o dia para Deus e comece ao lado de Jesus, em nome de Jesus. Então você precisa se perguntar o que Deus está me dizendo e você precisa responder a segunda pergunta é, o que eu vou fazer com isso? Qual passo prático você vai tomar ouvindo essa mensagem? Você precisa tomar uma decisão nessa noite e você precisa responder para Ele. Você tem um Deus, o nome dele é Jesus Cristo, não sou eu, você não responde para mim, você responde para Ele. Deus, o que o Senhor quer que eu faça na prática? Que decisão que eu preciso tomar em nome de Jesus? O que precisa mudar na minha vida? E não só falando em vida devocional, talvez você precisa confessar um pecado. Talvez você precisa marcar um horário comigo e resolver alguma coisa na sua vida. Talvez você precisa começar algo que você está devendo. Talvez você nunca leu a Bíblia, você precisa começar a ler a Bíblia. Você precisa tomar uma decisão agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus que fala e nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo.
E apesar de eu dar sugestões do que o Senhor pode dizer, o Senhor é quem fala aos nossos corações. E eu te peço em nome de Jesus, fala aos corações dos teus filhos na tua casa nessa noite. E que cada um possa ouvir a tua voz, Deus. Aqueles que estão em casa possam ouvir a tua voz e serem visitados pelo teu Espírito. Que nós possamos mais uma vez ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer nos dizer. E o que eu tenho ouvido de ti é: volta para perto de mim. Vem para perto de mim. Me busca, tenta me encontrar. Descobre se eu vou estar lá ou não. E eu quero viver isso, Deus, amanhã e terça e quarta e quinta e sexta e todos os dias. E eu quero te pedir que cada um de nós possamos viver isso, uma busca ativa por ti, Deus. E que a gente possa desfrutar do encontro contigo em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Pai. Amém.